Bom trabalho. Grande Ralf. Boa tarde a todos. Vendo muita gente bacana aqui, saudando a turma do Sindepat, quem é a Carol que está aí, tudo, turma que está presente aí, Luiz Strauss, presidente da BAV. Alain, tem bastante gente aí. Turma do Conselho. Alain, tudo. Obrigado aí pela presença, muita gente, muitos associados, não associados. Bem, gente, eu vou saudando aqui a turma que está chegando. A gente, para não perder o tempo do horário da chegada, são 3h02, a gente vai já botar o YouTube acompanhando também ao vivo, junto conosco. A gente, já estamos. Somos agora, nesse momento, quase 50 aqui pelo Zoom. E aí o YouTube ainda não tem aqui o número, mas eu quero dar uma boa tarde a todo mundo que está aí, dar uma saudação, desejar que todos estejam bem nas suas casas ou nos seus trabalhos estritamente essenciais. Dizer que hoje é quinta-feira de feriado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Para quem está fora do Rio de Janeiro, nem todas as cidades têm esse mesmo feriado, mas quem estava brincando que aqui no Rio é feriado de São Jorge e todos nós estamos numa guerra enorme, né? Melhor do que hoje no dia de São Jorge, fazer uma homenagem, a gente continuar a nossa batalha aqui por tentar vencer esta guerra. São muitas batalhas e nada melhor do que a gente ter um debate muito importante e salutar como o de hoje, com 3 convidados muito especiais. Quero dizer que estaremos aqui, eu, Pedro Guimarães, para quem não me conhece, sou presidente da Apresenta Rio. A Apresenta, como a gente já colocou algumas vezes aqui, a Apresenta nasceu há cerca de 2 anos atrás, com a proposta de integrar o setor, a indústria do entretenimento ser representada por uma voz e que pudesse também ser plural a toda a sua cadeia. Então, é uma atividade que envolve um setor produtivo muito grande e que se integra ao turismo, e dessa forma a gente compõe aí um grupo hoje de quase 180 empresas associadas, dentre elas as empresas produtoras, promotoras de eventos, empresas dos mais diversos serviços e fornecedores de equipamentos, assim como patrocinadores, profissionais independentes, freelas do mercado e empresas, atrativos turísticos, culturais, hotéis, que estão integrados nessa cadeia, Vênus, arenas de eventos. E nessa tarde aqui nós vamos receber num bate-papo super descontraído e, ao mesmo tempo, produtivo, agradecendo já muito a atenção de todos vocês que nos acompanham, mas especialmente ao meu lado estaria aqui o Cláudio Rocha Miranda. O Cláudio é diretor da Apresenta, cofundador e membro do nosso conselho também, sócio da Brasil Music Conference, diretor artístico do Rock in Rio. Bruno Graçamelo, ao meu lado também, diretor da Apresenta. Eu não vi aqui se temos aí mais outros membros do nosso conselho, mas muitos associados aqui presentes nos acompanhando. Estou aqui saudar o nosso secretário de Turismo, Paulo Jobim, do secretário do município. Obrigado, Paulo Jobim. Querido Paulo, nosso eterno ministro, está aqui nessa tarde conosco acompanhando. O Paulo participou de um debate, de uma live ontem aqui sobre licenciamento de desburocratização. A turma do Sindepat, enfim, da BAV, Luiz Strauss, presidente da BAV, a turma do turismo aqui integrada. E aí, dito isso, saudar, vou passar as palavras ao Cláudio e ao Bruno, mas anunciar a presença dos nossos 3 convidados especiais: Pablo Morbes, CEO do Grupo Cataratas; Sandro Fernandes, CEO do Bondinho Pão de Açúcar; Sávio Neves, presidente do Trem do Corcovado e também presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais. Os 3 são membros associados da Apresenta com muita satisfação, muita honra. 3 grandes executivos desse mercado, 3 grandes empresários, amigos pessoais, que têm levado a bandeira do nosso turismo, do entretenimento, das nossas atividades com muita força e com muito sucesso na condução dessa nossa jornada. Então, quero agradecer muito a presença dos 3. Esses 3 executivos aí têm feito muita diferença no Rio de Janeiro, em especial. A Apresenta hoje também já ganha a sua envergadura nacional. A gente tem atuações em todo o país, mas, falando um pouquinho de Rio de Janeiro, os 3 têm uma força, uma representatividade muito forte.
Passar para o Cláudio Rocha Miranda. Cláudio e Bruno, por favor, fazerem as suas considerações iniciais, depois a gente segue para continuar o nosso papo. Obrigado, Pedro. Depois eu passo para o Bruno, que o Bruno dá também as instruções finais. Pedir aí para a turma que ainda não está no mudo, por favor, para que coloque. Saudar os nossos associados no nosso programa aí de lives, que já está indo para esse é o terceiro live das quintas-feiras. Ontem, excepcionalmente, a gente fez na quarta-feira, mas todas as quintas-feiras a gente está com esse programa oferecendo uma degustação também aos não associados, a quem eu saldo. E como o Pedro disse, aí, dia de São Jorge, e a gente aqui na luta, a gente estava conversando um pouquinho, eu sou um fissurado em outono, eu adoro, acho que é a melhor estação, hoje o dia está maravilhoso, e eu acho que essa situação toda nos dá, claro, um desafio sem precedentes, muito grande, no entanto, também nos traz algumas oportunidades, algumas possibilidades da gente olhar o nosso negócio, os nossos projetos, a nossa cidade, sob uma outra lente, e agradecer aí a generosidade do Paulo, do Sandro, do Sávio, representantes aí de equipamentos importantíssimos, por ceder aí seu tempo e sua visão, generosamente compartilhar conosco. Eu até começaria aí o pedido aí da fala de vocês para contar um pouco do íntimo, seja da empresa de vocês ou como é que vocês assimilaram o baque nos primeiros momentos, o que isso tem impactado aí no dia a dia de vocês, dos projetos e dos equipamentos, e como é que vocês estão naturalmente vivenciando isso tudo. E agradecer aí a presença de todos, passando aí a palavra para o Bruno, para a gente começar. Obrigado. Obrigado, Claudinho. Obrigado. Eu agradeço também a Pablo, Sandro e Sávio por terem disponibilizado seus tempos para estar aqui com a gente, e a todos que aqui estão, né, através do Zoom e do YouTube. Eu só vou fazer aqui considerações técnicas aqui dessa videoconferência. Como o Claudinho falou, eu reforço, pedir para que todo mundo deixe os microfones desligados, né, no mudo, para que não haja qualquer tipo de ruído, de interferência ao longo das falas. E quem tiver dúvidas, perguntas, comentários, podem fazer pelo chat, tá? Tanto pelo chat do Zoom, quanto pelo chat do YouTube. Nós vamos, na medida que o tempo permitir, tentar levar o máximo de perguntas que for possível. Tem muitas perguntas, costumam haver perguntas que são semelhantes, e aí isso acontecendo, a gente pode tentar agrupá-las em uma única pergunta que represente várias, né, para otimizar tempo. Então, assim que a gente vai transcorrer aqui o debate. Então, o Claudinho ele já fez aqui uma primeira ponderação, já funcionando como uma pergunta, e aí a gente já pode abrir, então, para os nossos três convidados, e aí seguindo aqui a ordem alfabética, começando pelo Pablo. Beleza, vamos lá. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, cumprimentar aí o Cláudio, o Bruno e o Pedro, do Apresenta Rio. Vocês têm feito um trabalho formidável. Eu acho que a gente, como associado do Apresenta Rio, se sente muito confortável de tê-los aí como nossos representantes, principalmente junto às esferas de governo aí, municipal e estadual. Eu acho que o nosso setor está muito bem representado, né? Nós temos o Apresenta Rio aqui no Rio de Janeiro, nós temos o Sindepat, que é a Associação de Parques Temáticos também, que nos representa a nível nacional, em Brasília, principalmente junto ao governo federal. Eu acho que esse momento de união de forças aí, a gente tem sido muito bem representado aí por todos esses órgãos. Respondendo a sua pergunta e cumprimentar também os meus amigos e parceiros, aí o Sávio, que é um grande professor, né, me ensinou muito. O Sávio tem uma bagagem boa no turismo aí, é um grande professor. O Sandro acabou sendo um amigo que o turismo me deu também, então assim, a gente realmente trabalha muito forte, muito unido aí no turismo do Rio de Janeiro. Respondendo a sua pergunta, Cláudio, eu acabei de assumir como CEO do Grupo Cataratas, né, eu estou há 10 anos no grupo. Passei pela implantação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, da concessão de lá. Depois vim para cá, estou há 5 anos no Rio de Janeiro.
tocando a concessão do Parque Nacional da Tijuca também, do Centro de Visitantes Paineiras. E com a saída do Bruno, que era o antigo show, eu acabei assumindo, e 7 dias depois a gente teve que fechar o nosso primeiro parque, né? Eu vejo isso com muita tranquilidade. Eu acho que lá em Noronha eu aprendi com os nossos pescadores locais que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Eu acho que a gente aprende muito. São nessas horas que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente aprende, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal. Eu acho que nós temos uma oportunidade, um grande aprendizado aí. Eu acho que o mundo inteiro está tendo o mesmo problema. Eu acho que a nossa geração, eu acho que é a primeira vez que a nossa geração ela vive com um problema mundial que afeta todos da mesma maneira, em tempos diferentes, mas da mesma forma e da mesma maneira. Eu acho que nós, do segmento de turismo, a gente foi um dos primeiros segmentos a entrar e provavelmente vai ser um dos últimos a sair. É um ambiente extremamente desafiador, mas eu sou extremamente otimista. Eu acredito que nós temos muitas oportunidades. Eu acho que toda crise gera oportunidades. Nós temos oportunidades internas dentro das nossas empresas, nós temos oportunidades externas no meio do turismo e oportunidades no mundo dos negócios, né? Eu acho que o mundo está mudando, né? Eu acho que, por exemplo, nós estamos nos utilizando de uma ferramenta aqui hoje, que é o Zoom, que muito provavelmente há um mês atrás seria impossível fazer uma reunião dessa. A maioria das pessoas desacreditaria que a gente conseguiria fazer essa reunião com a qualidade que ela tem, né? Então, as coisas mudam muito rapidamente, a gente tem que evoluir com isso. Então, acho que o momento é desafiador. O turismo vai passar por um grande desafio aí nos próximos 12, 18 meses. Eu acabei de ver, saiu hoje um estudo que a Pan Rotas publicou da FGV, que a retomada do turismo deva ocorrer aí entre o prazo de 12 a 18 meses. Eu compartilho dessa ideia, eu efetivamente acho que a gente vai ter aí cenários de curto, médio e longo prazo para trabalhar, mas bola para frente. Eu acho que o problema está posto à mesa, é um problema de todos, nós temos que trabalhar forte para a gente identificar oportunidades. Eu acho que o Rio de Janeiro, entrando um pouquinho no nosso mercado local, eu acho que o Rio de Janeiro ele é uma cidade grande, mas ele tem o aspecto da natureza muito forte. E eu acho que cada vez mais vai haver uma reconexão das pessoas com a natureza. Eu acho que o Rio de Janeiro ele pode ter um papel protagonista muito forte nisso tudo, né? O Rio de Janeiro é uma grande metrópole, mas que você tem condições de passar o dia inteiro numa floresta e tomar banho de cachoeira, como o Parque Nacional da Tijuca. Então, eu acho que nós temos essa oportunidade ímpar de trabalhar o nosso destino turístico, sair na frente dos outros, né? Uma coisa que eu, o Sávio, o Sandro temos conversado muito são os protocolos de saúde que nós vamos implementar. Eu acho que o medo, que a insegurança vai ser muito forte em todas as pessoas nessa retomada. E eu acho que o destino turístico que estiver mais preparado, com os protocolos mais adequados, para garantir não só segurança, mas eu acho que mais importante até do que a segurança, a sensação de segurança para os seus visitantes vai sair na frente, e nós já estamos com um grupo de trabalho trabalhando para que a gente efetivamente consiga passar isso para os nossos visitantes aí, fazer com que o turismo retome rapidamente. Eu acho que as breves palavras de início são essas. Eu só pedi, antes de passar para o Sandro, uma pergunta que eu não diria que é de fórum íntimo, tenho certeza que não, que eu moro aqui perto aqui das Paineiras. Como é que está lá? Já, quando isso acabar, a gente já pode voltar às caminhadas lá? O parque está fechado, né? Uma determinação do governo federal, que no dia, acho que 17 de março, fechou todos os parques, primeiramente por 10 dias, depois por prazo indeterminado. A gente está aguardando uma orientação do Poder Público Federal, que é o ICMBio, que é o gestor da área, para que a gente possa retomar os nossos serviços. A gente tem mantido o diálogo com o ICMBio. Porque a estrada faz parte do parque, né? E houve uma determinação do governo federal fechando todos os parques nacionais. Então, Mas a tem obra, o fechamento em função das chuvas do ano passado, que fecharam agora, há alguns meses, para retomarem, foi uma licitação que acabou sendo demorada, e aí retomaram as obras lá, não sei quando é que acaba, estava sem previsão, pelo menos o último checkpoint que eu fiz desse assunto. Está em obra, viu? Nós temos diversos pontos hoje que estão em obra, obviamente que a obra está reduzida, né, pelo momento, mas está em obra e a perspectiva é muito boa, é um trabalho que está sendo conduzido pelo ICMBio, e a gente acredita que a gente tem dialogado muito com o ICMBio para fazer essa retomada, olhando cada região, olhando cada cidade, né, cada necessidade de cada região, e a gente entende que o Rio de Janeiro vai ter condições de voltar até muito antes de outros locais.
isso aí. Vamos seguindo aqui. A gente vai... A pergunta do Cláudio, do Claudinho é muito boa, porque já tem gente comentando aqui pelo YouTube. Aí, mais uma vez, a saudação à turma que está acompanhando pelo YouTube, está crescendo lá. Nós já somos, nesse momento, quase 200 pessoas, 180 e poucas pessoas acompanhando entre YouTube e Zoom. Saudar mais uma vez aí a turma dos 3 equipamentos, a equipe aí do Treino Corcovado, a equipe do Pablo lá no Cataratas, Fernando Menezes e o time aguerrido lá, Kemi, Divas, que tem sempre feito um trabalho de marketing bacana, assim como a turma do Sandro, a Flávia, a Ana, todos eles aí engajados e acompanhando esse dia a dia da nossa atividade, mas também o pessoal do Clube dos Empreendedores que está aí, o pessoal do Sindepat, então tem muita gente bacana, Rafael e Leão, obrigado pela presença, e a gente vai seguindo aqui, vamos chamando, vamos anunciando aí para vocês poderem saber quem mais está nos acompanhando, né? A Liga dos Guias, Arnaldo Bichucha, o pessoal lá do Conselho Estadual e Municipal de Turismo, dizer que esses 3 membros aqui presentes, como convidados, fazem parte dos principais conselhos empresariais e públicos do Rio de Janeiro, aqui o Conselho Estadual, o Conselho Municipal. Eu e o Claudinho, pela presença, temos a cadeira lá também participando diuturnamente, mas o Sandro, o Pablo e o Sávio estão lá também com a cadeira ocupada, e agora é a vez do Sandro fazer suas considerações iniciais. Sandro, obrigado mais uma vez, cara. Que bom. Quem não sabe, o Sandro é um executivo que conhece, ele está juntando todos os modais, né? Ele vem da parte aeroportuária, junto agora com o bondinho lá fazendo sucesso e pensando nas expansões. E mesmo com isso, a gente conhece com essa crise, o Sandro aí é um cara dos mais otimistas que eu conheço nesse nosso mercado. Obrigado, Pedro, aí pela introdução, as palavras, muita generosidade de você. Eu queria aqui também estender muito boa tarde a todos os participantes, a você, ao Cláudio, ao Bruno, especial abraço aí ao Pablo, ao Sávio. O Sávio, como o Pablo falou, grande professor nosso, sim, um grande líder do setor de turismo aqui no Rio de Janeiro. Também não posso deixar de passar em branco e saudar o Sindepat, todos os participantes também do Apresenta e todos os outros que estão aí nos acompanhando nessa live tão especial, né? Eu acho que o Pablo conseguiu resumir de uma maneira muito interessante, muito simples, concisa. Mar calmo não faz grandes marinheiros, né? E realmente nós estamos na pior tormenta, acho que sem precedentes no mundo, mas que pode gerar grandes oportunidades. Um novo normal vai se estabelecer. Nós não sabemos qual, né? Mas cabe nós tomarmos o manche desse barco e tentar navegar nesse mar aí, nessa grande tormenta e buscar esse novo normal, que acontecerá, né? Eu até divido também aqui esse estudo do FGV, no qual ele aponta que serão 2 anos, né, de perda acumulada. A gente vai perder aí mais ou menos 116 bilhões de reais na área de turismo, e porém 2 próximos anos, 2022 e 2023, é a recuperação acumulada, ou seja, no final de 2023 a gente zera a perda. Só que para isso acontecer, o tabuleiro vai ter que mexer muito. E aí eu acho que as grandes ideias, a colaboração mútua vai prevalecer na construção desse novo normal. O que eu quero dizer? Eu acho que a gente tem que ter atenção a esse novo público que está chegando, somente os millennials, né, essa geração Z. Eles demandam necessidades diferentes do que a nossa geração demandava, então eles estão muito mais preocupados com os valores da empresa, o que a empresa faz, qual é o impacto para o meio ambiente, né? E isso, se a gente também trabalhar juntos, e a gente tem os 3 grandes equipamentos aí trabalhando juntos, e agora essa aproximação do Sindepat com a Apresenta, e aqui a participação do Paulo Jobim, nosso secretário municipal, muito importante, nos apoiando, todas as ligas aqui presentes, nos apoiando, dando força para a gente criar esse novo normal. O que eu quero dizer com isso aí? Vamos ter que buscar atividades novas. A gente tem que redescobrir o Rio de Janeiro. Eu concordo em número, gênero e grau com o Pablo quando ele diz que o Rio é muito mais do que esse turismo urbano que a gente conhece. O Rio ele tem alguns fundamentos que são únicos.
né? Quais são as cidades que tem Cristo Redentor, tem Floresta da Tijuca, tem Jardim Botânico, tem Lagoa, tem as praias, Museu da Manhã, Rio Star, Bondinho, ou seja, olha os equipamentos turísticos que nós temos nessa cidade. E nós também temos uma outra parte da cidade que até agora não foi utilizada, ou melhor, muito pouco falada, que é a questão ali da Barra, né, em direção ao Recreio, a Lagoa de Marapendi, aquele ecossistema incrível e que pode vir a contribuir para a gente ser um distrito turístico. Na hora que você agrega essa nova dimensão do turismo ecológico ao turismo urbano, você começa a se posicionar como um turismo, um distrito turístico, né? Agora, vai ser um pouco complicado, a gente vai precisar de muito apoio do governo nas 3 esferas, né? Na federal, na estadual e na municipal. Na federal, a gente tem o trabalho aí do Apresenta, junto com o Sindepat, junto com outras categorias, outras associações, trabalhando com o governo federal em pleitos muito importantes, porque, como o Pablo bem diz, nós seremos a última indústria a recuperar, né, a cadeia como um todo. A gente precisa, sim, de apoio em 3 momentos, né? Um momento que a gente pode chamar de contenção. Então, foi o que vem aí veio a MP 936, postergação dos impostos, a gente vai ter que passar por um momento de sobrevivência até a recuperação. Então, é muito importante que a gente se una, dê as mãos, para a gente poder realmente chegar nessa nova ordem, todos juntos. Sandro, obrigado pelas suas considerações. Acho que iniciais, acho que é exatamente isso. A gente demonstra a preocupação com o que vem por aí quando a gente já está trabalhando hoje, né? E é o que, de imediato, como todos falaram, né? A nossa maior preocupação realmente é como nós vamos aprender a conviver com esses novos tempos, né? Com as novas regras que por aí virão. Pauta da discussão aqui que foi debatida na nossa live ontem, uma reunião de trabalho, né? Como bem falou o Pablo no início, quando antes a gente achou que ia ter uma reunião dessa, nós já somos, nesse momento, aí 220 pessoas acompanhando aqui uma live especial de trabalho, especificamente, mas, ao mesmo tempo, também de trazer experiência, trocar informação e colher sugestões e propostas. E acho que é assim que a gente vai caminhar. Nesse debate aqui, a gente vai ter essa oportunidade no decorrer. E aí, passar a bola agora a um querido amigo, sabe? Eu posso falar dessa forma porque ele é meu irmão. Nós começamos, na verdade, juntos nesse caminho do turismo, há mais de 20 anos atrás, exatamente há 21 para 22 anos atrás, quando eu estive lá no Pier Mauá, estava começando a minha parte, trazendo a minha experiência marinheira, então gostei quando o Pablo saudou ali que mares calmos não fazem bons marinheiros, e é assim que eu aprendi na minha vida desde a minha formação, e eu acho que é isso que a gente vem enfrentando aqui. Mas bons marinheiros também só aprendem com bons capitães, e acho que a minha experiência foi também conhecer muito e olhar muito para o trabalho que o Sávio, esse querido amigo, irmão, que é apaixonante a maneira com que ele trata os temas e a amizade de quem está à sua volta. É uma pena a gente não ter um Sávio, como já esteve lá em cima politicamente, nos representando e liderando nas bandeiras parlamentares, mas temos ele aqui empresarialmente fazendo a diferença também. Querido amigo, irmão Sávio, também membro da Apresenta, associado, a palavra é sua. Pedro, querido, quero dar boa tarde a você, parabenizar pelo trabalho. A Apresenta tem se destacado nesse mar revolto, né, fazendo esses encontros virtuais. O Pablo falou bem, eu acho que é nesses momentos que os grandes líderes aparecem. Eu já tive a oportunidade de falar isso. Você tem feito um trabalho maravilhoso junto com a diretoria, com o Bruno, com o Cláudio, que estão com você sempre nessas lives. Acompanhei a de ontem também, com o nosso ministro Jobim, outras que eu participei. Enfim, a Apresenta tem se mostrado uma entidade muito forte, representativa, então é uma honra numa entidade tão nova, mas já com esse espaço, com essa influência e com essa capacidade de aglutinar tão grande. Eu já faço essa saudação a você, a todos os membros da Apresenta, a diretoria toda, aí ao Bruno e ao Cláudio, que estão nos ajudando nessa live, e aos meus queridos amigos, companheiros de angústia, né? O Pablo
e o Sandro, que a gente está junto nesse barco, nesse mar revolto, mas bem acompanhados. Eu acho que a gente vai ter boas experiências, né? Vão ter boas oportunidades, elas vão aparecendo e a gente tem que saber aproveitar. E, antes de tudo, estar unido, porque eu acho que a grande saída dessa história vai ser a união de esforços comerciais, né? Estou falando na questão de negócio, dos equipamentos do Rio de Janeiro, para transformar isso aqui. O Sandro definiu como um distrito turístico, mas transformar isso aqui em toda a sua plenitude de capacidade da vocação econômica que é o turismo. A gente não conseguiu até hoje, né? Depois de tantas pandemias, a gente está falando da nossa pandemia, da nossa geração. Eu estou assistindo aqui na Netflix, é o que a gente faz o dia inteiro. O Império Romano teve lá a peste, né? No século II. No início do século passado, nós perdemos um presidente na gripe espanhola. Rodrigues Alves morreu de gripe, né? Há 100 anos atrás. E essas pandemias, elas se sucedem. Nós estamos pegando essa aqui da nossa geração, num mundo globalizado, e a gente está sentindo muito. Temos alguns instrumentos que nos ajudam, como é a questão da internet, aqui com essa plataforma de reunião que nós estamos aqui hoje, que eu tenho certeza que chegou para ficar. Muitas das nossas reuniões vão ser, a partir de agora, facilitadas e muito mais eficientes dessa forma, né? As pessoas podem entrar em outros estados, outras cidades, né? Sem o custo da viagem, do tempo. Então, muita coisa a gente está aprendendo também. Mas eu acho que a grande mensagem, quando isso tudo terminar, é a união de esforços de todos nós do turismo, de toda a cadeia do turismo, esses 200 e poucas pessoas que estão nos assistindo, com certeza ansiosos de também, junto conosco, achar um caminho. A grande dificuldade é que foi falado aqui pelos dois craques, né? Eles falam que eu sou mais antigo, por isso que eles me chamam de professor, mas são dois craques, o Sandro, o CEO do Pão de Açúcar, que chegou para revolucionar o passeio no complexo do Pão de Açúcar, melhorando toda a infraestrutura, e o Pablo, que eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar junto com ele há alguns anos lá nas Paineiras, e fui um privilegiado observador do seu trabalho, da sua dedicação, da sua competência, e agora ele volta como CEO de todo o Grupo Cataratas, espalhado por todo o Brasil. Então, é uma alegria muito grande estar junto com essa turma aqui. Pedro, deixa eu pegar aqui essa carona e pedir Obrigado, Sávio, pela introdução. Acho que você tocou no ponto que eu queria dar continuidade, que é justamente da união de esforços. Acho que o Sandro falou um pouquinho da oportunidade que o Rio de Janeiro, como uma capital, uma natureza exuberante, e aí todos os temas relacionados à sustentabilidade, ao esporte, a você experimentar a vida da melhor forma que ela te oferece, e o Rio de Janeiro tem essa vocação da natureza dele, e eu penso que o consumo consciente ele vai agora ficar mais saltado. As marcas vão querer cada vez mais se apropriar e está ligado à sustentabilidade, a outros valores. Aquela máxima de que o consumidor do futuro, talvez do presente, entenda que o ato de consumo é tão importante quanto um voto. Então, precisa ser muito consciente. E aí a minha provocação para a gente rodar é que a gente já vem falando aqui na Apresenta, onde tem uma série de promotores ligados à cultura, a esporte, da gente tentar aproximar com combos dos equipamentos turísticos para que as pessoas venham no Rock in Rio, venham na maratona, mas como é que a gente mostra e mostra até essa união de esforços, que a gente está junto no combo da programação, como é que a gente financia essa imagem desse hall de eventos, de conteúdos, mas também de natureza, e aí provocando ainda mais para a gente falar de oportunidades, para a gente refletir e fazer a tomada de uma maneira muito mais efetiva. A gente tem hoje linhas de financiamento muito claras do dia a dia ali, que produtores da Apresenta ali com essa características de agência, de realizadores podem
na linha de cultura, na linha de esporte, mas na linha de turismo, acho que podemos ainda trazer para essas cabeças aqui da Apresenta estarem operando mais esse dia a dia de natureza e tal. Então, no âmbito geral, falei de uma série de possíveis oportunidades, mas eu queria voltar a vocês, voltando lá, de repente, pelo Pablo, para falar do lado... Como é que a gente pode reinventar? Esse combo aí com os conteúdos é algo que é factível? Como é que a gente junta mais e une esforços e melhora a visibilidade da nossa cidade, do nosso estado? Bom, vamos lá. Eu acho que o Rio de Janeiro, eu estava até esses dias desabafando com o Sávio, né? Pô, Sávio, a gente está aí praticamente 3 anos que a gente vem de quedas de visitação, né? A cidade do Rio de Janeiro passou por 3 anos muito difíceis aí. 2016 teve queda, 17 teve queda, 18 teve queda, 19 foi um ano que a gente conseguiu equacionar, e janeiro e fevereiro prometia que a gente efetivamente ia ter uma retomada, e uma retomada grande esse ano. E aí, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, que nos faz refletir ainda mais sobre a vocação do Rio. Então, eu acho que, assim, se nós vamos pensar no curto e médio prazo, eu acho que por muito tempo nós vamos viver do turismo local, do turismo regional, ou seja, aquelas viagens curtas, viagens de carro, viagens de final de semana, e no médio prazo nós vamos viver do turismo interno, né? Se você for pegar aí praticamente com o dólar a 5,40, 5,50, nós temos uma oportunidade enorme de ser protagonista nesse turismo interno, porque o Rio de Janeiro é a grande cidade turística do Brasil, né? Eu acho que a gente tem várias pesquisas que apontam isso, como destino turístico, sempre se imagina no Rio em primeiro lugar. Como fazer para isso ficar mais latente ainda, né? Como fortalecer a imagem do destino turístico Rio de Janeiro? Eu acho que pega um pouquinho de que todo mundo falou. Eu acho que nós tivemos uma ideia brilhante lá atrás. Quando eu falo nós, eu falo todo o trade turístico da cidade, que foi aquele calendário de janeiro a janeiro, né? Eu acho que aquele calendário trazia muito isso, né? Todas as oportunidades que você tem de turismo para a cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que retomar essas ideias. Como o Sandro falou, nós temos que agregar outros pontos turísticos, outros pontos desconhecidos a esse nosso trade e começar a fazer propaganda conjunta, né? Eu acho que todo mundo já falou isso aqui, mas é uma coisa que eu tenho uma forte convicção que nós vamos sair dessa crise mais fortes e mais unidos, porque não há outro meio de sair dessa crise que não seja com a união. Por muito tempo, a gente tentou, acho que aqui o Sandro e o Sávio, eles são testemunha disso, a gente tentou fazer um combo de atrativos turísticos na cidade. A gente sempre esbarrou em questões burocráticas, questões legais. Eu acho que agora é o momento, acho que diante dessa adversidade, dessa dificuldade, é o momento de efetivamente a gente pensar em um combo turístico, é o momento de estar mais próximo das operadoras e ver como transformar esse destino num destino de ecoturismo. É uma oportunidade ímpar que nós temos, né? Quando se começou a falar muito de reconexão com a natureza, viagens de lazer e turismo para locais próximos em contato com a natureza, se você olhar para o Rio de Janeiro traz uma oportunidade enorme, né? Nós, na cidade, conseguimos entregar tudo que uma cidade grande tem, com praias desertas, praias lotadas, com floresta. Como trazer tudo isso para uma caixinha e tratar isso como único atrativo, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que nós temos que fazer aí, pensar junto, acho que a Apresenta pode, inclusive, liderar esse processo de colocar diversos personagens em discussão de como vender o Rio de uma maneira diferente, né? Eu acho que o grande desafio do Rio de Janeiro nesses 3 últimos anos, onde a gente teve quedas de visitação, foi como vender o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ele se vende hoje em dia, infelizmente, pela violência, pela insegurança. Como que a gente pode transformar isso em uma grande oportunidade para a gente vender um novo Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro não é tão inseguro assim quanto se vende. A gente vive aqui. As pessoas conversam com a gente de outros locais achando que a gente sai na rua e é assaltado. Isso não é verdade. O Rio de Janeiro não é assim. O Rio de Janeiro, obviamente, que tem todos os seus problemas sociais latentes, mas a gente não é uma cidade insegura, não é um destino inseguro. Como a gente nos vender de uma forma diferente? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que não existe uma resposta óbvia. Eu acho que nós vamos ter que construir essa resposta para trazer um novo Rio de Janeiro depois dessa crise. E só pegando essa carona aí, inverter um pouco a lógica dos equipamentos naturais ou históricos, e aí leia-se
o nosso vasto patrimônio histórico que a gente tem aqui no Rio, como é que a gente ocupa esses espaços com arte, com cultura, para que, a partir dessas iniciativas, aí sim haja um financiamento para cuidar e aí promover também esses espaços. Então, a gente tem aqui na Apresenta, hoje a gente está falando com o Grupo Cataratas, o Bondinho, o Trem Corcovado, mas tem o BR Marinas, Orla Rio, Maracanã, Rio Centro. Então, seja histórico ou natural, que aí a gente vai ali falar com o meio ambiente, vai falar com o IFAM, mas a gente tem que inverter um pouco essa lógica que hoje é do não pode antes, para depois entender do que se trata, e começar a procurar esses encaixes de trazer atividades para esses espaços que aí, meus amigos, devem ter outros estados nos assistindo aqui, mas a gente bate igual a Alemanha nos bateu lá. É uma covardia o que a gente tem de atrativos, e a gente tem que colocar conteúdo nesses atrativos. Então, é esse match que eu estou provocando, e Pedro, Bruno, se quiserem complementar para a gente passar para o Sandro, mas eu acho que é por aí. Claudinho, eu acho muito bom a bola que você levantou, porque, inclusive, vai ao encontro de perguntas que a gente está recebendo aqui, né? Então, tem a turma do YouTube, aqui o Carlos Pereira pergunta, já existem novas regras ou novas ações pensadas? Eu vou botar vocês para vocês poderem falar logo em seguida, nessa retomada. É algo que a gente está buscando debater aqui, né? A gente está falando sempre dessa retomada, tem a ver com isso que o Claudinho colocou. Como o setor está integrado, como é que os equipamentos turísticos podem ajudar de que forma eles estão ligados ao entretenimento, né, aos eventos. O Pablo levantou uma bola e o Claudinho provocou da história dos combos, né? A gente tem que vencer essas etapas. Então, eu queria perguntar como eles podem ajudar e como podem ser também usadas as novas regras que por aí virão. Uma delas que eu quero colocar aqui é uma que foi uma força integrada de vários dos players aqui presentes, que foi a MP 948, né? Editada semana passada pelo governo federal, que nasceu fruto de provocação de várias entidades empresariais de classe, a BAV, a BEOC, a BIH, nós Apresenta, que endereçou ao Congresso Nacional, mas também através do Executivo, uma preocupação de imediato com todos esses equipamentos em relação à remarcação de bilhete de passagem aérea, de programação de viagens, de tickets já vendidos, seja de cinema, teatro, atrativos turísticos e eventos. Então, surgiu uma nova regra, surgiu a permissão de que pudessem ser remarcados sem obrigatoriedade do reembolso e, no momento que pudesse ser reembolsado, que fosse parcelado de forma a não impactar diretamente naquela empresa. Então, como essas novas regras, por exemplo, da do combo que o Claudinho levantou, nos PROCONs da vida, podem surgir nesses novos tempos? Como é que vocês pensam nisso? É através de governo, através da iniciativa comercial feita entre vocês? Sandro, o que você acha a respeito disso? Uma boa pergunta. Eu gostaria só de voltar um ponto atrás, porque eu acho que a gente tem que entender qual é o papel que o Brasil, o Estado do Rio e a cidade do Rio de Janeiro terão nessa retomada. Tem que entender, ter isso claro. Eu acho que falta para a gente um alinhamento de um plano de governo, né? Um plano estratégico de governo para essa retomada. E que, se a gente for olhar para o Brasil, nós temos 3 grandes fundamentos, né? Pilares. Um é o óleo e gás, o outro é o agronegócio, e o terceiro, inevitavelmente, o nosso turismo. Né? Então, eu acho que tinha que ter um alinhamento com o governo federal, ele tem que entender que nós precisamos, sim, de uma atenção especial. A retomada se dará só a partir de 2023. Como é que nós vamos sobreviver até lá? E quando eu falo nós, não somos só nós equipamentos, é toda a cadeia. São os produtores de eventos, são os guias turísticos, são as agências, são as companhias aéreas, como que toda essa cadeia que move um valor muito importante, somos 8% do PIB brasileiro. 8%. Como que a gente vai jogar fora esse 8%? Vamos deixar durante 2 anos fora do cômputo do nosso PIB? Como que a gente vai olhar? Então, tem que ter um olhar estratégico. E aí, descendo para as esferas, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar juntos lá em Brasília, mas tanto aqui no Rio de Janeiro, nível estadual, no nível municipal, a gente tem sim que trabalhar.
Um ponto lá em cima que é super importante, que alguém já trouxe passou muito por cima nesse ponto, que eu gostaria de chamar a atenção, é a questão da globalização versus a nacionalização. A gente vinha num momento aí de alguns 30 anos, um movimento forte de globalização. A globalização trouxe um ponto muito importante. Todo esse desenvolvimento do turismo no mundo como um todo foi através dessa facilidade de transporte, de entrada, de não exigência de vistos. Então, viu a potência dessa indústria quando não existem barreiras. O mundo, pelo jeito, caminha numa direção para privilegiar a nacionalização, o nacionalismo exacerbado. Isso deve colocar algumas barreiras e vai dificultar o tráfego de visitantes internacionais. O Brasil deveria se posicionar ao contrário, muito pelo contrário. O Brasil sempre foi conhecido como um país que dificulta a entrada de estrangeiros. Nós agora vamos se posicionar como um país aberto a todas as nações. Eu acho que a gente tinha assim, que fazer um esforço conjunto para liderar isso. Isso é super importante para a nossa indústria. O Brasil está barato, com dólar a 5, nós somos viáveis, sim. A gente pode ser viável por duas maneiras. Trazer o estrangeiro para cá, facilitando a entrada, facilitando a obtenção de vistos. A gente hoje tem modal aéreo, que facilita toda a integração regional. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um parque hoteleiro, que é um dos melhores da América Latina, se não o mais atualizado da América Latina. A gente tem todos os atributos para poder ingressar muito forte nesse contexto, né? Eu acho que a gente tem sim que buscar isso fortemente, né? Se posicionar como um destino. Olhando aqui a gente, né, eu acho que o Rio de Janeiro tem sim que unir esforços. Eu posso dar um exemplo, nos últimos 2 anos, o que nós fizemos no Bondinho, trabalhando junto com o trade. Eu posso falar com o trade exatamente turístico, né? Então as agências, muito mais próximas das agências, dos guias turísticos, e também a proximidade que nós temos hoje em dia com todos os produtores de eventos, né? Há 2 anos, criamos uma área muito mais ativa, muito mais próxima, e isso é o resultado diretamente da nossa visitação, do nosso número de eventos, do nosso resultado. Vimos, como o Pablo disse muito bem, e lamentavelmente encontramos essa muralha, que ela tem que ser vencida. Nós vamos continuar vencendo juntos. Posso dar alguns exemplos aqui. Na maratona, somos patrocinadores da maratona e nós temos uma grande visitação quando tem a maratona aqui no Rio. Somos patrocinadores do Festival do Rio. Apoiamos o cinema também, né? Com o Rock in Rio, o que nós podemos fazer? Nós jamais vamos concorrer. Nós temos um tamanho limitado. Nosso parque é pequeno, mas nós podemos ser a sala VIP patrocinadores dos grandes eventos. Sabe, nós podemos trabalhar em conjunto e gerar o quê? Gerar recall positivo para a cidade. Então, a gente tem sim procurado se posicionar com essa plataforma integrada, né, de turismo, entretenimento e mídia, e buscando ações que gerem valor agregado não só para nós, como para a cidade como um todo. Eu posso citar 2 eventos que nós fizemos totalmente especiais. Um deles foi o lançamento do Porsche 911, foi um grande sucesso esse que teve, que colocou também a cidade do Rio de Janeiro no mapa. Fizemos o Booking.com, lançamento de uma ação totalmente inusitada. Pela primeira vez, 2 casais puderam dormir, né, por 2 noites no Bondinho. Isso deu um recall em mais 60 países. Fora a Cerclé, fora outros eventos e a parceria que nós temos com vocês. São vários eventos durante o ano todo, trazendo alegria, gerando felicidade. Esse é o nosso propósito do Bondinho. Então, eu vejo assim, essa união de esforços muito positivamente para a gente continuar nosso propósito de gerar felicidade e gerar mais negócio para o nosso Rio de Janeiro. Excelente, Sandro. Acho que a sua visão, acho que é importante você colocar essa relação, essa correlação entre os atrativos, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas vocês têm lá na Apresenta hotéis, vocês têm os equipamentos, as arenas. Temos. Olha, o Sandro acabou de dar um exemplo, como é que se conectam os nossos produtos, né?
Imagina que o turista, eu vou levantar a bola agora para o Sávio, como é que o turista se conecta com esses grandes eventos, ou os pequenos eventos? Na verdade, é uma grande cadeia, né? A cidade ela é pujante o ano inteiro, todo dia, né? A gente está sentindo falta nesse momento de... a gente foi impactado, claro, de imediato, com a história da aglomeração, que é a principal das diretrizes. Então, quando a gente não pode aglomerar, primeiro a gente perde no nosso mercado, no nosso sujeito de ser, a nossa principal atividade, que é juntar pessoas em prol de confraternizar, de lazer, de negócios, de atrativos de natureza. O Claudinho levantou aqui brincando, pô, vou perguntar aqui como interesse pessoal, aqui, como é que abre as paineiras? Então, uma pergunta de $1 milhão, que eu acho que eu vou passando a bola para o Sávio, vai ser: quando vocês acham que isso se recomeça a voltar aos poucos? Qual é a sua sensibilidade? Se existe algum trabalho sendo feito nessa direção e como, de uma forma positiva, os governos podem ajudar nessa retomada. Mas, antes disso, eu queria só fazer mais uma saudação aqui. É muita gente bacana que está nos prestigiando aqui. Nosso Marcelo Queiroz, deputado Marcelo Queiroz, hoje secretário de Estado de Agricultura, ex-secretário do Meio Ambiente do município, tem apoiado muito as práticas, desenvolveu um baita projeto, tanto com os 3 equipamentos aqui que a gente está mencionando, mas também com a turma da Orla Rio, que está aí representado, o Gui Borges e o João Marcelo. Saudar o Hamilton da OAB, o nosso querido Gerard, que está aí representando a BH, Gerard, ex-secretário de Turismo, esteve aqui com a gente ontem também, vice-presidente da BH, o Bernardo Amaral, nosso conselheiro, além dos demais associados, e uma saudação muito especial a um querido amigo, que também é referência de todos nós, nosso querido Nilão, que está aí, Nilo Sérgio Félix, ex-secretário de Turismo, ex-diretor da Embratur. A gente brinca, ouvi um governador falar uma vez que o Alfredo Lopes, presidente da BH, nossa referência da hotelaria, era o Ulisses Guimarães do turismo. Mas a gente costuma, vou brincar aqui, dizendo que o Nilão é o Kofi Annan para todos nós, que ele é a representatividade universal do nosso turismo, das nossas ações que integram boas práticas e a relação do desenvolvimento do Rio. Savinho, você com a palavra, responda, por favor, como é que você vê esses novos tempos, como é que os governos podem atuar, como é que vocês estão sendo impactados nas concessões, porque muitos dos equipamentos hoje são concessões federal, estadual, municipal, como é que, de forma econômica, é esse início da retomada, e se você tem, na sua sensibilidade, a resposta de $1 milhão, que eu acredito que é quando você acha que isso deve começar a voltar aos poucos. Pedro, em primeiro eu queria cumprimentar, aí já você citou o Nilo Sérgio Félix, nosso professor, esse sim, 60 anos de turismo, de carteira assinada dentro do turismo, foi diretor da Embratur, secretário estadual de turismo, enfim, presidente da Turis Rio. Então, através do Nilo, eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo. Segundo, dizer que o Marcelo Queiroz está emprestado na agricultura, mas ele é do turismo. Ele sempre nos ajudou muito na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e outros desafios que ele vai ter aí pela frente. Ele é do turismo, por isso que ele está aí espiando a gente de longe. E queria dizer o seguinte, eu acho que foi falado aqui pelo Pablo e pelo Sandro, o pessoal dos eventos, né, que são a grande parte está aqui aglutinado na Apresenta, eles estão nesse mesmo barco, né, que o Pablo falou, nesse mar revolto, no mesmo barco que os equipamentos estão, exatamente pela restrição que você comentou da aglomeração de pessoas. O grande problema do planejamento estratégico, que o Sandro fez um comentário, é exatamente a gente não ter essa luz no final do túnel, esse prazo. Esse trabalho feito na Fundação Getúlio Vargas, divulgado semana passada, coordenado pelo professor Luiz Gustavo, que é um craque lá na Fundação Getúlio Vargas, Rio, ele diz que nós vamos ter 3 meses ainda de lockdown, de fechamento, de isolamento, e depois disso 18 meses para voltar ao estágio zero, ou seja, voltar ao que era em dezembro de 2019. Então, é uma jornada grande, um desafio enorme. E aí começamos a falar aqui sobre algumas saídas que são mais evidentes. A primeira, que nós vamos ter que trabalhar juntos, em união, todos nós, e mais a cadeia produtiva do turismo, que envolve aí
enfim, quase 50 atividades econômicas, né? E além de categorias profissionais, como os guias, agentes de viagem, que, aliás, foi ontem o dia dos agentes de viagem, lá a BAV Rio, presidida pelo nosso Luizinho Strauss. Enfim, essas pessoas, esse conjunto de empresas vão ter que trabalhar juntos com esse parque hoteleiro que o Sandro comentou, moderno do Rio de Janeiro e que está vazio, né, que nós vamos ter que ocupar, através dos eventos, com toda a segurança, né, garantindo a segurança e a saúde dos usuários e dos colaboradores que fazem isso tudo acontecer. Agora, o mais importante, que eu acho, é que aí entra uma questão de inteligência e bom senso, principalmente do governo federal. A Embratur, que agora vai ser transformada num instituto, e aí vai ter uma verba, vai pular de 8 milhões ano, que ela tem de sobra para fazer investimento em promoção, para 2 bilhões de reais ano. Com esse dinheiro, ela tem que promover o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro indo bem, o Brasil vai bem. Não adianta a gente fazer promoção de 300 destinos no Brasil e confundir todo o mercado exterior. Aqui a porta de entrada sempre foi. Hoje, para o governo federal, através da Embratur, promover um novo destino, ela vai demorar 50 anos em um fundo de dinheiro que não vai dar tempo e nem é viável fazer um investimento desse. Não é inteligente. Então, acho que agora o governo federal, apoiado pelo governo do Estado, Secretaria Estadual de Turismo, com o nosso Otávio Leite, Secretaria Municipal de Turismo, o nosso querido ministro Jobim, e todos nós da iniciativa privada, nós temos que estar juntos, promovendo o Rio de Janeiro e, a partir do Rio de Janeiro, vender o restante do Brasil. Aí o Pablo vai faturar lá em Foz do Iguaçu, em Fernando de Noronha, enfim, o Brasil todo vai faturar. Mas o Rio de Janeiro que tem que ser o garoto propaganda dessa retomada. Sávio, estou contigo e não abro. Acho que o turismo nacional, não tenha dúvida que vai ficar mais fortalecido, e a gente tem que fazer do Rio o que já somos, mas tem que se intensificar, sermos o porta-voz do Brasil, do interior do estado, da nossa cidade. Deixa eu fazer uma pergunta que o Pedro Rubim também aqui, que está nos assistindo, mas é uma curiosidade aí já mais contemporânea dos novos tempos. Eu tenho visto, no outro dia, isso tudo cobrado. Você poderia visitar museus pelo mundo inteiro em tours virtuais. Em cada uma das três companhias, aí, tem alguma coisa sendo pensada nessa linha de passeios virtuais e esse turismo de experiência, onde e aí tem os idosos. Já fala-se muito disso, que tem aí o mercado para esse segmento de turismo virtual, e os idosos seriam, e a nossa população, na maneira geral, o Brasil também vai envelhecer no sentido de ter uma camada maior. Tem alguma iniciativa em curso ou em vista aí nas empresas de vocês? Voltando aí ao Pablo. Com certeza. Inclusive, semana passada, a gente lançou uma câmera ao vivo do AquaRio e, para nossa surpresa, teve uma repercussão enorme, né? Saiu em vários locais, o público gostou bastante, a gente está tendo diversos acessos diários. Tanto é que a gente já adquiriu mais 4 câmeras. Está na sala da minha casa, Pablo. Está na sala da minha casa, na tela aqui, para eu poder me sentir passeando aqui pelo AquaRio. Que legal. Então, e semana que vem nós vamos instalar mais 3 câmeras no AquaRio. Estamos estudando também de implementar uma na Paineiras e no novo zoológico, né, que é o novo Bioparque, que a gente está transformando o zoológico do Rio em um bioparque, que é um centro de conservação da biodiversidade com foco no bem-estar animal. Que nós estávamos em obra para inaugurar em julho, agora nós tivemos que paralisar a obra, mas nós ainda acreditamos que consigamos ainda inaugurar até o final do ano pelo menos uma parte do novo bioparque, ou no começo do ano que vem. Tudo vai depender de quando que a gente vai ter condições de reassumir as obras. Mas eu acho que, assim, além dessa câmera, né, que é, na verdade, a pessoa dentro de casa poder vivenciar um pouco dos nossos atrativos, a gente tem conversado muito internamente também, que nós temos uma oportunidade de nos transformarmos em uma empresa de geração de conteúdo, né?
Nós temos hoje um aquário, nós temos hoje um zoológico sendo transformado em bioparque, nós temos hoje praticamente mais de 120 pessoas que continuam trabalhando mesmo com os nossos parques fechados, no SSV e no bem-estar animal. São biólogos, são veterinários, são pessoas que cuidam de manutenção para efetivamente deixar esses equipamentos funcionando, né, o bem-estar animal. E com isso a gente tem uma universidade viva, né? Nós temos muita geração de conteúdo, nós temos condições de, através das vias digitais, do mercado online, virar, sim, um grande produtor de conteúdo. A gente tem conversado muito e cada vez que a gente faz alguma promoção nas nossas mídias sociais, seja de uma alimentação de um bicho, seja de mostrar um pouquinho dos bastidores, de como funciona um aquário, a gente tem efetivamente uma grande atratividade, né? O pessoal gosta disso. Então, a gente tem conversado muito nesse sentido, sim. Eu acho que nós temos que nos reinventar e a geração de conteúdo para as pessoas em casa, ela vai começar a ser cada vez mais, vai começar a se tornar uma necessidade, né? E nós fazemos isso diariamente, nós temos know-how, nós fazemos aquilo diariamente, nós temos condições de passar um pouquinho da nossa experiência. Então, a gente está trabalhando nessa via também, possivelmente vem aí um canal de YouTube no futuro, alguma coisa nesse sentido, um fortalecimento das nossas mídias digitais, porque a gente precisa estar cada vez mais conectado com o nosso visitante, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito também. O aquário, a gente tem muitas visitas recorrentes, o aquário é um atrativo turístico, mas ele é um atrativo local também, para os moradores da cidade do Rio de Janeiro. E como que a gente mantém esse contato permanente com os nossos visitantes através de conteúdo, né? Levando para eles novidades, levando conteúdo para que eles possam, das suas próprias casas, interagirem com a gente dessa forma. E isso, obviamente, que faz um link com o meio digital, que faz um link com a venda de bilhetes online, que é o e-commerce, e que acaba criando um ciclo fechado, né? Você acaba criando conteúdo que gera interesse, o interesse gera visitação, a visitação gera interesse por mais conteúdo, e acaba criando um ciclo fechado. Nós estamos trabalhando hoje nessa linha também. Muito bem. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, mas antes vou saudar aqui o Luiz Strauss, que foi citado há pouco, presidente da ABAV e também associado da Apresenta Rio, está aqui com a gente. E a pergunta... Legal, Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. A pergunta, eu colhi ela aqui de algumas pessoas. Eu vou direcionar ela para o Sandro, até para a gente seguir aqui a ordem, mas Pablo e Sávio podem ficar à vontade também. A pergunta ela tem a ver com o âmbito governamental. Existem medidas de governo que já foram tomadas para minimizar as perdas, mas que ainda não surtiram efeito, porque por alguma razão não puderam ser aplicadas ainda? Ou quais medidas ainda não foram tomadas pelo governo e que vocês acham que são extremamente necessárias? Acho uma ótima pergunta, uma ótima oportunidade para nós aí como empresários, e não só nós três, mas todos que estão aqui, né, endereçarmos alguns pontos muito importantes para a sustentabilidade do nosso negócio. Falado aqui pelo Sávio, pelo Paulo, tem esse estudo muito bem feito, muito compreensivo da GV, no qual aponta uma retomada a partir de 2023. Né? É algo que é muito sério. E até lá a gente precisa de apoio concreto e efetivo do governo. MPs já foram aprovadas, muito tem se falado, mas na ponta, a geração do crédito na ponta, até agora nada. Né? E eu falo de crédito de curto prazo para capital de giro, eu falo de capital para longo prazo, para a sustentabilidade realmente do nosso negócio. Uma revisitação, tem que fazer um refis do turismo para 2020. Essa é uma pauta que está sendo endereçada em Brasília, através do Sindepar, junto com a Apresenta também, de março a dezembro, tem que ser revisitado, tem que ter um refis. A redução dos encargos trabalhistas, nós não conseguimos, o nosso custo basicamente é mão de obra, nós não conseguimos arcar com os custos de mão de obra, esses encargos trabalhistas são proibitivos, é impossível você manter emprego, gerar riqueza com esses encargos, precisa ter um olhar rápido, eficaz, imediato.
esse assunto. Outro também é a redução de tributos, né? A gente tem que observar, é impossível a gente pagar ISS sobre a demanda contratada e não a demanda efetivamente utilizada, né? Então, são alguns absurdos, alguns puxadinhos que foram feitos na nossa estrutura tributária que a gente tem que trabalhar, e trabalhar muito rápido, sabe? A gente precisa que o apoio, né, econômico que o governo está dando chegue rápido na ponta. Eu estou falando desde do elo mais frágil da nossa corrente, que são os guias, até os grandes ativos, passando pelas companhias aéreas. A gente precisa rápido, entendeu, desse apoio, sob o risco da gente colocar sob avaliação 8% do nosso PIB. É super importante esse apoio de todos os governos, né? O federal, o estadual e o municipal, nesse momento que nós estamos passando. Mas eu gostaria de aproveitar essa pergunta, né, e falar também um pouquinho de algo que também foi passado muito rápido. A gente sabe que agora o modal rodoviário é muito importante, né? E a gente precisa atuar rápido. O Rio de Janeiro, no raio de 600 quilômetros, tem cidades riquíssimas, né? Em cidades de Minas Gerais, cidades de São Paulo, cidades do Espírito Santo, a própria capital, São Paulo. A gente precisa urgente trazer as pessoas para cá. A gente precisa urgente mostrar o potencial que nós temos. Temos que trabalhar com muito foco, né, no desenvolvimento do ecoturismo aqui no Brasil, para se conectar com esse novo público que está aí com millennials. E eu vou falar uma coisa, não são só os millennials. Quem teve a oportunidade de visitar Costa Rica, e eu tive agora recentemente, é um país que tem se posicionado, né, como destino turístico, ecológico, né, no qual eu nunca vi tantos alemães num país diminuto como a Costa Rica, com uma renda discricionária gigante e aos milhares lá, aos milhares. Navios parando e desatracando 4, 5, 10 mil visitantes ao dia, e não era 1, 2, eram 3, 4, 5. Né? Agora, a Costa Rica é linda, as pessoas são incríveis, mas o Brasil é o Brasil. Né? Como até o Cláudio brincou, né? O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, eu sou paulista, eu posso falar, né? O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né? Não dá para comparar com os outros estados. E a Costa Rica também, ela é linda, mas não dá para comparar com a diversidade que nós temos aqui no país. Então, nós temos que ir com foco e rápido, né? E ao colocar a nossa posição no sol, sabe? Cavar ali o nosso posicionamento e a gente já começar a dialogar diferentemente com o mundo. E falando sobre o sol, eu queria voltar à pergunta sobre o que nós estamos fazendo, né? Nós vamos lançar muito em breve, né, o pôr do sol, né, para as pessoas vislumbrarem o pôr do sol diretamente do Pão de Açúcar e poderem meditar, poderem, sabe, ter um happy hour em casa com seus amigos, muito diferenciado. Nós estamos trabalhando nisso muito fortemente e a gente também vai cada vez mais forte com conteúdo ligado à nossa estratégia, né? Nós somos inseridos no Monumento Natural, né? E esse Monumento Natural está dentro de uma parte está dentro da Mata Atlântica, né? Um dos ecossistemas mais biodiversos do mundo. Então, a gente quer aproveitar isso e trazer a parceria que nós estamos fazendo agora com o Instituto Vida Livre, fazer a soltura de animais silvestres. A gente tem toda a reintrodução de flora e fauna local que nós fizemos. Então, a gente também quer disponibilizar todo esse conteúdo que até agora nós guardamos para nós, à disposição de toda a humanidade. Nossa ambição é bem grande mesmo, colocar à disposição de todos esse rico e vasto conteúdo que nós temos. Sandro, você coloca a câmera voltada para o Cristo, viu? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Olha, eu te falo, é o pôr do sol mais lindo do Rio de Janeiro. Ver o skyline do Rio, o Cristo, é a coisa mais linda. E eu quero que a câmera pegue tudo. Pegue desde a praia de Copacabana, que lamentavelmente não vai até o Pontal, mas pegue os Dois Irmãos, passe, né, por toda a zona sul do Rio, pegue o Cristo, pegue também o Porto Maravilha, né? Faça alguma coisa assim. E aí a provocação é
quantas oportunidades tem nesse ambiente, com essa visão. Já estou aqui pensando como é que vão ser aí os pôr do sol. Parabéns, muito legal. Isso aí, não pode deixar de passar aqui pela Rio Star, hein? Pô. Não, a Rio Star está exatamente, Ronald. A Rio Star está todo mundo. Estou quase indo aqui do lado cuidar dos peixes aqui, o Pablo. Quero fazer essa saudação aqui agora. Ronald, mandar um abraço ao Fábio também, a turma da Rio Star, assim como o querido Ricardo Piquet, lá do Museu da Manhã. Enfim, a gente tem um parque de atrativos, como foi dito aqui. O Claudinho falou, não sei quem foi que falou aqui, que é quase 7-1 lá da Alemanha, foi o Claudinho. A gente aqui realmente nada de engraçado e a gente precisa. Eu falei isso numa entrevista que eu dei ontem para um podcast lá da Cora Ronald, falando sobre isso, que os governos e os parlamentos precisam ser sensíveis a esta questão, porque ajudar o Rio de Janeiro é ajudar o Brasil inteiro. Assim como ajudar São Paulo com a questão dos negócios, como melhorar a infraestrutura, catapulta a possibilidade da gente construir uma diversidade de oportunidades. Olhar para o Rio não é qualquer sinônimo de privilégio, é sinônimo de compromisso, sinônimo de obrigação, e porque o Rio representa o Brasil inteiro, não só nas suas dificuldades, mas também nas suas soluções, e passa por aqui por tanto investimento de tantas empresas. Estamos aqui, mais uma vez, falando desses 3 grandes empresários executivos de primeira linha, que estão aqui hoje à frente dos seus negócios, com uma responsabilidade enorme, mas são investidores. O Saiba acabou de fazer a renovação de todos os trens do trem do Corcovado, um investimento, trens suíços, que vem investimento mais de 200 milhões de reais. E cadê a segurança para que a gente possa ir à frente? O Sandro levantou aqui, focado pela boa, excelente pergunta que o Bruno trouxe aqui para debate, que é sobre as linhas de crédito, o capital de giro. Isso não está chegando na ponta. Quem leu o jornal o Globo hoje pôde ver ali que existe hoje já, o governo federal tem demonstrado a preocupação, porque já é sabedor que esse dinheiro não está chegando, não adianta construir as soluções e elas não serem exequíveis. É o que está acontecendo. Da mesma forma, é a nossa preocupação com as novas regras, que aí o secretário Paulo Jobim tem liderado lá na prefeitura. A gente pediu que ele fosse o nosso capitão desse barco, o timoneiro aí enfrentando esses mares bravios, mas a gente traz aqui, a conhecimento de todos, uma proposta que a gente endereçou ao ministro do Turismo semana passada, numa live que a gente participou, que foi, o ministro apresentou, dentro dessa preocupação, a possibilidade do Fungetur, do recurso do Fundo Geral do Turismo, servir para poder ser garantia para que as linhas de crédito cheguem para as empresas como capital de giro. Claro que é uma solução, mas é você cobrir um santo descobrindo o outro. A gente entende que é uma solução que o governo está arrumando porque os bancos privados estão retendo esses recursos, não estão satisfazendo as garantias tão difíceis que estão sendo colocados para que as empresas possam pegar esse recurso, empresas como as 3 que aqui estão, mas também os micro, pequenos e médios empresários. E aqui nós temos uma turma de trabalho temporário, muito aguerrido, o mercado, o setor de eventos, o setor de turismo como um todo, né? São mais de 52 segmentos envolvidos, mas os guias de turismo aqui, representados pelo Ronaldo Bichucho, pelo Wagner Medeiros, dois amigos e aliados do setor há muito tempo e que são, na verdade, atuam nesse trabalho temporário. Se houver turista, vai haver trabalho, vai haver recurso. Se houver evento, da mesma forma, é isso que vai acontecer. E como é que fica essa cadeia? Então, o capital de giro ele é fundamental para isso. E a proposta que a gente apresentou foi para que o governo federal encaminhasse os recursos do BNDES, do Banco Central, através dos estados que existem, agências de fomento e desenvolvimento, para que possam ser encaminhadas através desses organismos para facilitar chegar à mão das empresas, com taxas ainda melhores, com garantias que as agências podem dar, saindo da mão dos bancos, sem obrigatoriedade de garantias excessivas que estão sendo exigidas, no momento que ninguém está faturando. Então, se não tem recurso para faturar, mais difícil ainda você ser órgão garantidor. Alguém tem alguma pergunta agora, Bruno ou Cláudio, tem alguma coisa endereçada? Vocês quer comentar aí sobre esses pontos? Você estava falando muito sobre a importância dessa relação dos governos, né, de como é que eles podem ajudar. Você citou a Embratur, né, como um exemplo. Citou a medida provisória 907 da Embratur, e a gente entende que é uma medida provisória polêmica, porque também fala sobre direitos autorais. Acho até que deveria ter sido tratado de forma
isolada, né? Que é uma coisa muito importante, as agências de turismo, é uma coisa importante trabalhar de melhor forma a questão dos direitos autorais, que são fundamentais para esses profissionais do setor da música sobreviverem. A gente entende, a gente até concorda com a posição do setor hoteleiro, porque precisa encontrar um meio termo, quer dizer, tem área comum que é razoável, nos quartos de hotéis não é razoável. Então, a gente precisa dividir os assuntos, deliberar sobre eles em fóruns específicos. Daí a necessidade da gente se organizar sempre como entidade empresarial representativa, mas ter voz. E não adianta só ter voz, precisa a gente fazer o follow-up para que as coisas sigam em frente. E aí, sabe, você com a sua experiência, você é deputado como foi federal, sabe como funciona o Congresso, como é que você vê esse momento? Quais são os melhores caminhos? No momento que o governo federal rivaliza com o Congresso e, ao mesmo tempo, com alguns estados. Não estou aqui fazendo juízo de valor, nem definindo quem está certo e quem está errado, mas costumo dizer que nessa guerra toda, quem vai perder, a guerra política vai matar muito mais gente do que a guerra sanitária e consequentemente, a econômica. Como é que você vê esse cenário? Pedro, eu acho que todo esse problema, a pandemia, ele vai deixar um legado aqui, pelo menos para o Rio de Janeiro. Nós vamos ter que estar unidos, coisa que a gente nunca conseguiu aqui no Rio, nas 3 esferas, aqui no Rio de Janeiro, no turismo, no partido do turismo, nós vamos ter que trabalhar unidos. Isso vai ser imposto pela nova situação gravíssima que nós vamos enfrentar no dia seguinte da reabertura da economia, do comércio e do turismo. Então, nós vamos ter que trabalhar junto, querendo ou não querendo. Isso já é muito bom, porque isso já vai ser uma imposição da realidade. Segundo, que algumas questões de infraestrutura do Rio de Janeiro estão adiadas, que estão empurradas por outros interesses e tal, como, por exemplo, a ligação marítima do aeroporto do Galeão com o aeroporto Santos Dumont, os dois ligados pela maior estrada, mais bonita estrada do mundo, que é a Baía de Guanabara. A gente não consegue fazer uma ligação entre 2 aeroportos que estão na beira da Baía de Guanabara. Ela vai ter que acontecer agora, porque isso não custa nada. Não tem que fazer estrada, não tem que fazer meio-fio, não tem que fazer estação, não tem que fazer nada. É só colocar um hovercraft ligando um ao outro, né, para você dar qualidade a quem chega pelo Galeão, a quem sai do Santos Dumont para fazer a conexão no Galeão para voos internacionais. Só o Rio de Janeiro tem 2 aeroportos na beira da baía, de uma baía. E a gente tem que saber usar isso. Então, toda essa crise, ela também impõe uma agilidade para resolver problemas que estão acumulados e entregues aí há muitos anos, empurrados com a barriga. A questão política, né, dentro de todo esse contexto econômico do turismo, que o turismo representa a locomotiva da economia, eu acho que ela é secundária, que independente de quem esteja no governo federal, estadual e municipal, qualquer um deles, a gente tem que votar em quem tem mínimo de consciência que o turismo é a grande vocação do Rio de Janeiro. Então, é isso que a gente tem que exigir dos candidatos. Quais deles estão comprometidos com a atividade econômica, com geração de emprego, geração de renda e geração de impostos. É isso que a gente tem que ter com muita facilidade e passar isso para as pessoas que estão conosco nisso. O Sandro falou lá, 8% do PIB. Alô? Tá conectado, estamos ouvindo. É isso, Tudo Pedro. certo, Só que essa palavra final eu vou ter que dar uma carregada aqui no meu celular, mas eu acho que o recado é esse: o turismo está acima de qualquer briga e qualquer questão política nesse momento. Obrigado, Savinho. Sandro, pegando esse gancho, nós estamos aí em ano eleitoral, né, que fica ainda mais fervoroso, pegando esse gancho desse papo. Nós temos aí uma série de candidatos a prefeitos sendo colocados aí como opção. A gente vive, né, entender que a atividade empresarial ela só se fortalece, só se sustenta quando ela tem uma boa relação institucional. Nós fizemos aí o nosso Apresenta Rio Summit ano passado, faremos a segunda edição esse ano. O Apresenta Rio Summit 2020, para quem não sabe, foi uma conferência de debates e um evento especial que também está no calendário aí para o Rio de Janeiro, aí para o segundo semestre. Ele está programado para os dias 27 e 28 de agosto no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, recém-hotel inaugurado. A maioria dos hotéis fecharam as portas nesse momento, estão aí ávidos e trabalhando a sua retomada. Como é que você vê
Sandro, Pablo, enfim, vocês debaterem a preocupação desse novo prefeito que vai assumir com uma responsabilidade grande por conta dessa retomada e tendo que fazer esse diálogo andar. Vou repetir aqui, é muito importante a relação institucional entre os governos. Está aí a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, a gente está pedindo que esses ambientes sejam vigilantes para que não surjam novas regras, a gente não seja impactado de forma inexequível a começar essa retomada. Ela vai começar engatinhando, a gente vai precisar se adaptar, talvez começamos, a partir de agora, né, já começa shoppings, algumas cidades, estados começam a criar a flexibilização das regras, acho que vai ser uma espécie de isolamento ioiô, né, que ele vai ser abrandado, se a coisa piorar, retoma, mas, de fato, é necessário que se encontre um caminho. Como é que você vê a possibilidade da gente dialogar? O que você acha que esse prefeito tem que ter nesse papel da retomada? Com que ferramentas ele vai poder ajudar o turismo nessa retomada? Eu não tenho dúvida que qualquer candidato ele vai querer tomar a bandeira do turismo. O turismo é uma das poucas indústrias, a gente olha, contexto todas as indústrias do mundo, né, que ela não tem rejeição. Todo mundo gosta. Quem não gosta de um bom show, bom evento, ir no atrativo turístico, entendeu? Ir num belo restaurante, ficar num bom hotel, ser bem recebido no aeroporto, todo mundo gosta. Então, isso é fantástico. Agora, tem que ver quais são as pautas realmente que fazem sentido, né? E tem um acordo, né? Na hora que ele sentar na cadeira, 1º de janeiro, já tem que mandar um projeto para ser votado na Câmara de Vereadores, ser discutido junto com todos nós, né, para ver este planejamento estratégico, esse plano de governo, de Estado, perdão, e não de governo. Um plano que realmente passe 2, 3, 4 termos de mandatos, e não somente olhando os 4 anos e mais 8 anos. Então, a gente tem que ser maior, tem que ser um candidato que pense realmente grande, que pense no posicionamento do Rio de Janeiro. Nós temos tudo, só falta vontade, arregaçar as mangas e fazer. Nós temos aqui a cidade mais linda do mundo, nós temos os equipamentos, nós temos grandes produtores, nós temos guias engajados, nós temos o Parque Hoteleiro fantástico, Deus nos deu essa natureza única, e ainda mais até uma parte não tão explorada quanto a parte da Barra da Tijuca, né? Ou seja, a gente tem todos os atributos, precisa ter uma vontade, um desejo realmente de fazer algo para a posteridade. Eu acho que esse Covid-19 veio sim para nos mostrar uma outra realidade, que ainda nós nunca descobrimos, né? Que é de rever todo esse modus operandi que a gente trabalhou nesses últimos 520 anos de Brasil e mudar realmente. A gente precisa ir para outro patamar. A gente só vai para patamar com pessoas grandes, que pensam no Estado, né? Que pensam em algo que vai passar décadas, né? E ter um plano sólido, porque com esse plano delineado, discutido e aprovado, todas as outras ações do município serão alinhadas a ele, seja as de educação, as de transporte, as de saúde, as de trabalho, todas estarão com um alinhamento claro, um direcionamento para onde a gente tem que ir. Então, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar com todos os candidatos, discutir o que tiver o melhor. Deus queira que o que tenha a melhor proposta venha a ser eleito e, a partir de 1º de janeiro, arregaçar as mangas, parar de retórica e ir para o trabalho. A gente só vai mudar isso com trabalho. Pedro, eu queria falar alguma coisa. Opa, ô Gerard. Vamos lá, Gerard, presidente da BIH, Gerard, ex-secretário de Turismo, excepcionalmente abrindo aqui para a sua fala, Gerard, pode comentar. Seguinte, Sandro, quando você fala na Costa Rica, que é um destino ecológico, eles estão trabalhando nisso há mais de 20 anos. Eles têm continuidade. Aqui no Brasil, nós não temos continuidade. Cada governo que entra, quem reinventar a roda. Parece que o Brasil foi descoberto no 1º de janeiro, quando tomam posse. Então, nós temos que aproveitar esse momento, quando a Fundação falou que tem 3 meses ainda, e mais 18 meses para retomar.
Eu acho que nós deveríamos aproveitar esses 3 meses, como foi feito ontem no Apresenta Rio e agora, e fazer um plano, não do governo, mas um plano de turismo, do que nós queremos no turismo. Então, tem milhões dezenas de ideias ótimas, porque vocês são empreendedores, que é o mais importante, vocês são empreendedores. Tudo isso tem que ser colocado preto no branco. Teria que ter um consultor, uma consultoria que ouvisse justamente as nossas conversas para ir montando um diagnóstico da situação do turismo. Tem um negócio que está emperrado, que eu fico escutando há 4, 5 anos, é desburocratizar os eventos. Eu sei que vocês estão lutando para desburocratizar, mas é difícil, a gente sempre tem barreira. Então, nós temos que aproveitar esse momento, infelizmente, difícil, mas talvez seja uma oportunidade a gente conseguir dobrar o Estado de desburocratizar os eventos. Então, baseado num diagnóstico, nós poderíamos montar um plano de ação. Como colocou o Luiz Strauss, temos que olhar o doméstico, que agora realmente o primeiro momento vai ser igual ao que aconteceu na Europa na Segunda Guerra Mundial, que o pessoal ficou só viajando em volta da cidade. Eu acho que nós vamos passar por esse momento durante alguns meses, o pessoal com receio, não vai ter muitas viagens. E a gente olhando o turismo doméstico, que vai ser nosso primeiro cliente, que a gente pode atrair o Brasil, e também dar uma olhada como que vai ser a retomada internacional. Então, nós precisamos fazer esse plano de ação. Primeiro, diagnóstico, baseado no plano de ação, tudo isso por escrito, que tendo um paper, tendo um documento, é mais fácil de conseguir convencer as autoridades. Quando eu fui secretário de Turismo, fizemos isso, o diagnóstico, o plano de ação. E o plano de ação se revelou que precisava de 18 milhões de dólares. E nós fomos para a Câmara dos Vereadores, sensibilizamos a Câmara dos Vereadores, tanto a oposição como o pessoal do governo, que era necessário essa verba, que acabou sendo liberado. Então, a gente está falando, mas precisa compilar tudo isso num documento que vai ser nosso instrumento de batalha para, com essas eleições que estão chegando, espero que elas acontecem, a gente tem um documento preto no branco para a gente bater e lutar pelas nossas ideias. É perfeito sua colocação. Perfeita. Primeiro que você viu que é continuidade, né? Então, ter um plano de Estado. Então, o exemplo da Costa Rica, é isso que nós precisamos ter no Brasil. E depois, esse plano definido, o plano de ação para desencalhar e começar a andar, né? Eu acho isso perfeito que tem que fazer. Sabe? Eu acho que você foi perfeito. Sobre o como trabalhar, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Não só o Sindepat, mas algumas associações já fizeram uma cartilha, e foi, na verdade, uma cartilha, um compilado, um plano, com todas as ações que precisam, a nível federal, não da federação, precisam ser trabalhadas durante esse período legislativo. Começaram a trabalhar já desde o ano passado. A gente precisa fazer, e tem também do Estado, a gente precisa fazer agora é o do município. Entendeu? E trabalhar com isso. E aí, quem tem o compromisso de quem for o eleito, realmente encampar isso, né? Entendeu? Como a gente precisa urgente disso, a gente precisa ter um plano que realmente arregace as mangas e coloque o Rio de Janeiro como opção número 1, não só no Brasil, mas como da região aqui, como destino turístico. Nós temos todos os potenciais para isso. Sandro, obrigado, Gerard. Ótima intervenção. Pablo, você quer comentar sobre esse ponto? Eu acho que, corroborando o que foi dito aí, eu acho que o turismo, de fato, ele tem que entrar na agenda de governo, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não se faz turismo sem investimento, isso ficou claro. Se nós pegarmos o investimento que o Brasil faz, como o Sávio comentou, em promoção do destino lá fora, são 8 milhões de dólares por ano. Esse valor é ridículo se comparado a outros países aqui, vizinhos nossos, Argentina, Chile, gastam até 10 vezes mais com a promoção do seu destino. O México gasta mais de 300 milhões de dólares com a promoção do seu destino. E nós temos essa oportunidade, através dessa MP, que tem que ser votada no Congresso, de transformar a Embratur
em uma agência, né, poder captar recursos para poder fazer a promoção do nosso país. Mas, como foi muito bem dito aqui, além desse investimento, um passo anterior a esse é a gente ter bons projetos, né? Eu acho que cada cidade, cada destino turístico tem que fazer o seu dever de casa. Nós temos que ter bons projetos para que com esse recurso a gente possa fazer a promoção adequada lá fora, né? Qual que é a vocação do Rio de Janeiro, né? Eu acho que nós temos que ter essa consciência para que, quando a gente for investir na promoção do Brasil lá fora, a gente invista corretamente, né? O Brasil, por muito tempo, ficou conhecido como o país do sol, da praia, do futebol, do samba. Nós somos muito mais do que isso. Nós somos um país continental que tem umas oportunidades ímpares. Não existe outro país no mundo que agregue tantas oportunidades de turismo como nós temos aqui, né? Turismo de aventura, ecoturismo, turismo de praia, turismo de aventura, turismo religioso, enfim. Nós temos N formas de atrair turistas e nós temos que ter um plano bem feito e investimento. Eu acho que nós estamos no caminho. Eu acho que eu tenho reparado que o turismo definitivamente entrou na agenda, tanto do governo federal quanto de diversos governos estaduais. A palavra turismo tem aparecido mais na boca dos nossos representantes, até mesmo do Congresso Nacional, né? Nós temos hoje uma frente parlamentar de turismo que é muito forte, que é muito atuante, e nós temos efetivamente que no município buscar isso também, buscar essa segregação de forças aí, para que a gente possa fazer um bom plano e, com esse bom plano, colocar efetivamente dinheiro, investimento na promoção da cidade do Rio de Janeiro. Quando eu falei sobre o plano de turismo, a gente vendia o destino Rio de Janeiro acoplado a Foz do Iguaçu, acoplado à Bahia, acoplado à Amazônia, acoplado aos outros destinos. Não, quer dizer, o Rio de Janeiro é o farol do Brasil e ele tem que ser vendido justamente com esses outros destinos no Brasil. Mas não fazer o contrário que a Embratur faz, de querer promover algum outro destino no país e deixando o Rio de Janeiro de lado. Porque, como eu acho que foi o Sávio que falou, vamos ficar 50 anos promovendo o destino e não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto promovendo o Rio de Janeiro, junto com Foz do Iguaçu, junto com Brasília, Minas, tudo, você vai agregar e vai conseguir um grande retorno. Gente, olha só, a gente está encaminhando aqui para o final do nosso tempo. O papo é muito vasto, é muito positivo, tem tanta coisa bacana a ser colocada aqui, muita gente especial aqui acompanhando com a gente, todos vocês que estão assistindo pelo YouTube, pelo Zoom. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Mais uma vez, saudar a querida Márcia Lins, ex-secretária de Turismo, Esporte e Lazer, que ao lado do nosso querido Nilo Sérgio, liderou a gente durante tanto tempo. Como eu falei, o Nilão é o presidente de tudo, é o presidente da cúpula. É a cúpula de tudo, está ali com essa turma. O Gerard faz parte desse processo que, desde a criação do Plano Maravilha, o Plano do Turismo do Rio de Janeiro, e realmente é fundamental para que a gente caminhe nessa direção. Assim como a gente falou aqui sobre a questão das novas regras, existe o time do turismo, o time dos equipamentos, várias ações com entretenimento, que a gente vem participando com outras entidades. Eu queria deixar essa informação a todos. Está construindo propostas dessas novas regras para a retomada, ao mesmo tempo que os protocolos, acreditamos nós, vão surgir também a partir do modelo que cada um encontrar para melhor operar o seu negócio. E aí a gente vai ter uma força para fazer os governos chancelarem, e, mais uma vez, eu repito, precisamos muito da força do Legislativo para que possa nos proteger e, ao mesmo tempo, referendar. Então, dito isso, caminhando para as considerações finais, eu queria fazer uma saudação, mais uma vez, à turma dos guias. Os guias de turismo, o Arnaldo e o Wagner, são grandes amigos, estão com o PL 2034 na LERJ, que está caminhando, que protege aí os trabalhadores com transferência de renda emergencial, tem o apoio da Secretaria de Turismo, assim como a gente está endereçando os mesmos pleitos, como eu falei. Os profissionais temporários dessa indústria do entretenimento são muitos. Mais de 80% da indústria são temporários e que estão aí penalizados, na verdade, estão impactados fortemente. Assim como a gente está pleiteando os créditos para que as empresas sobrevivam, possam manter os empregos, possam vencer essa longa batalha, a gente também está batalhando para que os profissionais independentes, profissionais liberais, apresenta também, acomoda e recebe com carinho esses profissionais, também são alvo da nossa preocupação. Claudinho e Bruno, passar para vocês fazendo considerações, depois a gente devolve os nossos convidados para encerrarem, e a gente pede desculpa às perguntas que não vão poder ser respondidas aqui, que é tanta consideração boa, mas estão aqui sob o endereçamento correto.
Sensacional, obrigado, Pedro, obrigado principalmente aí aos nossos 3 convidados. Fazer aí uma saudação, alô Minas Gerais, o Aloysio Ermalab veio aí do show business, mas foi para o turismo, foi presidente da Belotour, também fez parte aí com experiência no Ministério do Turismo, está aqui abrilhantando aqui essa incrível audiência que nós tivemos hoje. Acho que a gente teve uma série de insights poderosos, os desafios. Os desafios são muitos, e a gente falou aqui bastante de cooperação, de união de esforços, de solidariedade no sentido de conhecimento, e é exatamente isso que se trata essa entidade, que se trata a Apresenta. Não adianta a gente individualmente, até adianta, mas o caminho é mais árduo, mas termos essas ideias, a gente está aqui fazendo uma coalizão de propósitos, de encaminhamentos, é uma ferramenta fundamental em todos os tempos, mas principalmente nesse tempo. A gente já vem conseguindo, eu acho que a gente tem que virar uma chave aí nas assembleias legislativas das 3 esferas para que qualquer que seja o projeto, o encaminhamento, seja conversado com a sociedade civil. Esse link Apresenta vem se colocando aí como realmente uma ferramenta importantíssima para a gente melhorar esse ambiente de negócios e dar encaminhamento e soluções aí para o nosso setor, para a nossa cidade, para a economia e para o turismo no Rio de Janeiro. Então, Pablo, Sandro e Sávio, um prazerzaço aqui. Queria lembrá-los que todas as quintas-feiras a gente tem aí, dando um pequeno spoiler, tem pautas relacionadas a esporte, a cultura, a música, eventualmente os possíveis candidatos aí a prefeito daqui a pouquinho. Então, todas as quintas-feiras a gente está fazendo essa degustação para quem não é associado, mas que estamos abertos aí a conversar com os senhores e as senhoras para que entendam a nossa forma de atuação, nossa representação institucional, o nosso advocacy para o mercado, é algo que toda empresa deveria ter. E o bacana da Apresenta é que ela é bastante heterogênea, não só no tamanho, mas como nas categorias. Enfim, a gente tem diferentes categorias para os diferentes tamanhos de empresa, assim como é uma associação de promotores, mas também que acopla toda a cadeia produtiva de fornecedores, prestadores de serviço e profissionais independentes que atuam na indústria do entretenimento, que e faz parte do turismo. Então, aos nossos convidados, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela generosidade, foram insights maravilhosos e eu tenho certeza que juntos a gente vai fazer essa retomada de forma muito mais célere. E dar a palavra ao Bruno aí para as considerações finais e a gente ir encerrando. Muito obrigado. Obrigado, Claudinho. Eu quero também, obviamente, agradecer muito a vocês 3, craques. Aprendi muito, acho que muita gente aqui aprendeu, todo mundo aprendeu muito com vocês e ganhou muito conhecimento. Quero dizer que a gente vai continuar contando com vocês, com disponibilidade de vocês para participar de outros momentos como esse, sejam os 3 juntos, sejam de forma separada. Tomara que a gente consiga fazer isso em breve. Mais ainda, tomara que vou chutar aqui um prazo qualquer, mas tomara que daqui a 1 ano a gente promova novamente esse encontro com vocês 3, para a gente poder olhar para trás e falar, caramba, passamos por isso, e mais, aprendemos um monte com isso tudo, e que esses recursos, essas atitudes que a gente está aprendendo agora, que as grandes atitudes e grandes ferramentas e recursos em todos os sentidos, que elas se tornem perenes, que a gente possa continuar utilizando-as e não nos esqueçamos disso tudo que está acontecendo agora. Tomara que daqui a 1 ano a gente faça esse encontro e celebre o que a gente passou e fomos vitoriosos nisso, ainda que vitória com um monte de perdas, a gente sabe muito bem disso. Então, valeu, muito obrigado. E aí eu passo aqui para o Pablo, novamente pela ordem alfabética, para fazer as considerações. Obrigado. Beleza, na verdade sou eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com esse time de feras aqui. Vocês têm feito um trabalho excepcional, né? O Pedro é um cara incansável, né? O Pedro, ele fica no WhatsApp, no grupo ali, das 7 da manhã, eu vou dormir, ele ainda está postando coisa, é um cara incansável, é um guerreiro. Parabéns mesmo, Pedrão, pelo trabalho que você tem feito, já te elogiei
no privado e te elogio publicamente também. Eu acho que, se nós vamos pegar a palavra que mais foi falada aqui na reunião de hoje, eu acho que é a palavra união, né? Eu acho que é nas grandes crises que nós temos que buscar as nossas fortalezas, e eu não tenho a menor dúvida que a união seja talvez a fortaleza mais forte que nós temos aí para passar por essa crise. O Grupo Cataratas, o DNA do Grupo Cataratas tem sustentabilidade, né? Inserido dentro do DNA do Grupo Cataratas, e a sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas a econômica e social também. Por isso que, dessa forma, a gente lançou uma campanha semana passada, que nós estamos pegando o nosso maior ativo, que são os ingressos dos nossos parques, e nós estamos fazendo uma grande campanha onde as pessoas podem adquirir os nossos ingressos, nós vamos reverter 100% do valor desses ingressos para ajudar as nossas comunidades do entorno dos nossos parques. Então, vocês podem acessar, vou até fazer uma propaganda aqui, Pedro, se você me permite, vocês podem até acessar o Instagram do Grupo Cataratas e na bio, lá você vai ter o link para fazer uma doação, você pode adquirir ingressos do Aquário, do Bioparque, da Paineira, de Foz do Iguaçu, de Fernando de Noronha, e em troca nós vamos pegar esse valor e vamos aplicar diretamente nas comunidades do entorno. Muito pelo significado da palavra união, né? A cadeia do turismo, né? Nós temos muitas pessoas que vivem do turismo, que vivem da visita ao Centro de Visitantes Paineiras, que vivem das visitas que fazem ali ao Cristo Redentor, nós temos condutores de parque, nós temos guias de turismo, nós temos aquela comunidade do entorno, aqueles informais que trabalham diariamente ali e que nesse momento precisam da nossa ajuda. Então, a forma que nós encontramos de ajudar essas pessoas é trabalhar a partir do nosso maior ativo, que são os nossos ingressos, disponibilizando esses ingressos para a campanha. Eu acho que é isso, Pedro, a gente fica à inteira disposição, o Grupo Cataratas aí é parceiro de vocês, a gente acredita muito no trabalho de vocês. Eu tenho certeza, Cláudio, Bruno, que daqui a um ano a gente vai estar aqui dando risada, contando as experiências e as oportunidades que nós conseguimos captar, aproveitar e colocar em prática, e com certeza mais unidos, com mais gente ao redor dessa live aqui, provavelmente seja online mesmo, né? Porque o Zoom veio para ficar, né? Provavelmente seja numa ferramenta digital, mas com certeza a gente vai estar junto e vai estar mais forte, e o segmento turismo e o destino turístico do Rio de Janeiro vai entrar numa ascendente aí. Eu sou um otimista por natureza, eu acredito no potencial dessa cidade e acho que nós temos uma oportunidade única de aproveitar e para vender o Rio de Janeiro, tanto a nível local, regional, aqui, nas cidades próximas, como o Sandro colocou, como a nível nacional, e vender o Rio de Janeiro lá fora. Muito obrigado. Obrigado, Pablo. Obrigado mesmo pela sua participação. Você pegou e retornou, vamos dizer assim, retornou para organizar o Grupo Cataratas no momento mais difícil, talvez, que você pudesse imaginar, para que pudesse trazer isso para adiante, mas o desafio é válido, eu não tenho dúvida que a gente vai superar. E vem aí o Bioparque com tudo, vamos curtir mais esse grande equipamento, sob a liderança lá da obra, o Fernando Menezes, incansável, tem sido um ativo muito grande para poder botar isso de pé. Parabéns vocês. E Cataratas, Iguaçu, Fernando Noronha, o trabalho do Cataratas pelo Brasil inteiro é fantástico. Hotel, e aqui com a gente também só se orgulha. Sandro, você, sua palavra. Bom, gostaria de primeiro fazer um fraternal agradecimento aí à liderança do Pedro, que apresenta, que realmente é algo que merece todo o elogio, o respeito e os nossos sinceros parabéns, ao apoio também que ele tem recebido incondicional do Cláudio, do Bruno, toda a diretoria do Apresenta. Eu acho que todos aí dão um exemplo de seriedade, de humildade. Parabéns pelo trabalho desempenhado e pelas entregas feitas nesse ano, pouco mais de um ano, né, Pedro? De fundação nós temos 2 anos e de mercado mesmo temos 1 ano e 8 meses. Parabéns. É incrível o quanto nós conseguimos acelerar o Apresenta sob sua liderança e de toda a diretoria. E parabéns a todos vocês merecem muito. Queria também, é lógico, não posso deixar de mandar um fraternal abraço ao Pablo, ao Sávio. Muito bom estar aqui com eles. E eu espero que daqui a um ano, pegando essa oportunidade que o Bruno colocou, que a gente não esteja aqui no Zoom, não. Nós estejamos lá no bondinho, nosso anfiteatro, fazendo essa mesmo encontro todos juntos, celebrando a vida. É isso. Então,
É esse que eu queria deixar o recado de positividade. Nós estamos num momento de inflexão, sim, mas uma inflexão positiva. Vamos olhar para o horizonte positivamente, vamos olhar essa nova ordem que está chegando e vamos buscar um novo Rio, onde que o Rio nunca deveria ter deixado de estar. Vamos recolocá-lo ainda com mais preponderância. Esse é um recado que eu gostaria de deixar aqui para todos. Muito obrigado, Sandro. Você, como sempre, como você falou, você é um paulista que virou carioca desde o primeiro momento que você trabalhou, trouxe a renovação do Rio Galeão e começou a construir essa identidade, e hoje liderando esse processo, como o Sábio já falou, do bondinho, realmente faz toda a diferença. E você, além de tudo, tem essa visão, quase que a visão além do alcance, né? Você não é um Thundercat, mas você está nessa... Você está lá, o He-Man, o super-herói qualquer, você está fazendo com que o seu negócio contagie e conecte com tantos outros, assim como o entretenimento usufruir dos equipamentos, como o Pablo hoje fez, o Aquarrio, e está aí agora o Bioparque, o antigo zoológico. O Treino Corcovado também andou nessa direção, tem lá o seu trem virtual, que é um bacana, quem não teve a experiência. Acho que a gente, como carioca, tem obrigação e Fluminense tem obrigação de frequentar os nossos equipamentos, e todo o estado, não é só na capital, e a Apresenta Rio tem esse papel regional, mas hoje tem também a sua atuação nacional, como entidade nacional que já é desde a sua Constituição, mas tem a liderança de vocês essa conectividade tão importante para o nosso negócio. Entretenimento, cultura, esporte dão realmente um resultado turístico cada vez maior. Obrigado mesmo por você estar aqui com a gente mais uma vez, Sandro. E sabe, você enfim, não vou repetir aqui toda a minha deferência e reverência que eu tenho a você, ao nosso querido Milão, que são professores mesmo, meus gurus, amigos, irmãos. Você tem um trabalho árduo pela frente. Como é que você vai sobreviver vencendo essa etapa de ter o teu trem parado, tá no trilho, pronto para largar? Vai aparecer o diretor de prova com a bandeira na mão para você poder agir. Obrigado pela presença, meu querido irmão. Pedro, querido, queria muito agradecer essa alegria, né, que você proporcionou desse encontro virtual. Depois a gente vai lá no Sandro tomar aquele chopp lá em cima no pôr do sol dele. Vamos lá nas paineiras, no trem, vamos na roda, vamos fazer um roteiro bacana, inclusive, para oferecer aos nossos clientes comuns, que é o nosso visitante, o nosso turista. Eu acho que, esperando chegar agora o final do ano, horário de verão, né, pré-alta temporada, eu acho que a gente tem aí um horizonte maravilhoso para trabalhar o turismo local, principalmente o carioca, fortalecer os elos dessa corrente. Foi falado aqui o guia de turismo. Esse é o grande segredo dessa retomada, é fortalecer aqueles elos que vão sair muito enfraquecidos também dessa grande crise que está sendo gerada. Alegria enorme estar aqui com o Pablo, sempre aprendo muito com ele. Aqui, Pedro, nós três aqui, nenhum dos três são cariocas, mas são todos três, não tivemos o privilégio de nascer no Rio, mas todos três somos cariocas de coração, de espírito, né? Isso é fundamental para elevar a autoestima. E outro ponto em comum que eu gostei demais, que é a grande mensagem dessa live, é o otimismo, né? Apesar de todas as dificuldades, eu acho que o que foi falado aqui, o Sandro, o Pablo, vocês também, o Bruno, o Cláudio, todos vocês, é o otimismo. A gente, com todas as dificuldades, nós vamos encontrar não só os caminhos para a retomada, mas principalmente para sair fortalecido do outro lado dessa ponte. Obrigado, Savinho. Obrigado você pela presença mais uma vez, por ter dedicado esse tempo a todos nós. Agradecer muito a presença de todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando até agora, a turma técnica, a turma que está aqui por curiosidade, por opção, os nossos associados, muito especialmente, sempre de mãos dadas. Todos vocês são muito importantes. Essa cadeia é muito forte, a gente se torna, através dessa mensagem, como o Pablo disse, de união, é a maneira com que a gente vai conseguir ser mais forte para ir em frente. Agradecer a turma que está acompanhando até agora no YouTube. Nós fomos mais de 250 pessoas aí no ápice ao longo dessa live. Ainda permanecemos aí quase 200 online. Agradecer muito todo mundo que participou, a turma do Poder Público, a turma do Poder Legislativo,
os empresários, profissionais independentes, a turma guerreira do turismo, no dia de São Jorge Guerreiro. Todos vocês gastaram um pouquinho de tempo para poder ouvir aqui esses 3 brilhantes empresários e acompanhar ao nosso lado esse trabalho que a gente está tentando proporcionar. Lembrando que quinta-feira que vem temos uma outra live especial. Vamos tentar fechar essa programação com uma certa antecedência, mas vem aí novidade, como o Claudinho falou, muitos debates sobre esporte, cultura, turismo social, entretenimento na veia. Essa é a mensagem que a gente quer dar, dividir um pouquinho nesse tempo remoto, um pouquinho do conteúdo tão recheado que a gente tem para oferecer e, ao mesmo tempo, aprender nesses novos tempos como é que a gente consegue produzir ainda mais e dividir com todos vocês um pouquinho desse trabalho que tem sido feito. Agradecer às entidades empresariais que nos acompanham nessa missão, todas elas que, ao nosso lado, assinaram a nossa Carta Manifesto, que foi endereçada aos governos, aos parlamentos, que ali nortearam um pouco de todos os pensamentos e dos pleitos, desde o primeiro momento dessa crise, para que pudéssemos cuidar do setor, cuidar dos nossos negócios, cuidar dos nossos empregos, cuidar do nosso futuro. É assim que a gente vai seguir nessa pegada. Um abraço a todos vocês, obrigado. A gente vai encerrando a transmissão por aqui, fechando essa tarde especial. Vemos na próxima quinta-feira. E quem quiser conhecer um pouco mais da Apresenta, acesse lá apresentario.com.br. Será muito bem-vindo se juntar a essa rede que está cada vez mais forte. Um abraço, obrigado pelo carinho. Seguimos aqui para quem quiser ficar, já estamos encerrando a transmissão no YouTube, mas seguimos aqui na bateção de papo, na tradicional happy hour pós-live. Obrigado aos convidados.